Você que tem mais de 50 anos, talvez esteja pensando assim: esse mundo de inteligência artificial não é mais para mim. A minha geração já passou, eu sou do século passado. Isso é um erro, tá? Porque você consegue aprender sim, é só você ter um método que se adapte à sua realidade, à sua idade. Não adianta você querer aprender assim como um garotão de 20, 25 anos de idade, mas isso não quer dizer que você não vai aprender. Você vai aprender sim. Você só precisa ir no seu tempo. O grande bloqueio que a maioria tem é que quer aprender muita coisa ao mesmo tempo. E você não precisa de tudo isso. O que você precisa? Você precisa do passo a passo certo, do básico. Aquele feijão com arroz que funciona muito bem. Por exemplo, se você vai usar o chat GPT, a primeira coisa que você tem que aprender a fazer no chat GPT é treinar ele de acordo com a sua personalidade, o seu modelo de negócio. Você tem que dizer para o chat GPT o seu contexto, as suas informações. Se você já tem um negócio, você tem que dizer para o chat GPT o que você faz, para quem você faz, como você faz, quanto você vende. Você tem que dizer qual o comportamento do seu cliente. E junto com o chat GPT, o que você vai fazer? Vai descobrir quem são seus concorrentes. Concorrentes diretos, concorrentes indiretos. Mas ele só vai conseguir fazer isso se você tiver dado o contexto para ele, entende? Então não é difícil. Difícil é você entender o passo a passo e seguir. Sabe qual é o problema? O canto da sereia. Lembra dessa analogia? A sereia parecia bonita, não é verdade? E o pescador ia correndo atrás do canto da sereia. Mas quando na verdade chegava era um monstro que comia o pescador. Hoje não é diferente. Hoje você está usando, por exemplo, o ChatGPT, que é a inteligência artificial que eu recomendo que você comece. Minha recomendação é essa. Aí você está lá me escutando e, bom, começa a usar o ChatGPT. Aí você treina o ChatGPT. Mas aí você escuta assim: mas o Claude, que é uma outra inteligência artificial similar ao ChatGPT, um concorrente dele, aí você escuta que o Claude está mais humano. E o que todo mundo quer da inteligência artificial é que ela pareça humana, não é verdade? Aí você larga o ChatGPT para lá e todo aquele trabalho que você fez e vai agora para o Claude, porque o Claude está mais humano. Mas aí, depois de gastar um tempo no Claude, você escuta alguém falar assim: olha, para fazer pesquisa de mercado, descobrir concorrentes, o Perplex é sensacional. Você já largou o ChatGPT, você agora larga o Claude e vai para o Perplexity. Percebe o problema? Você fica pulando de galho em galho, escutando o canto da sereia. Então o problema não é ter mais de 50 anos de idade. O problema é foco, direção. E é isso que eu me proponho a trazer para você. Meus alunos recebem um passo a passo para fugir dessa obesidade intelectual, que não resolve nada, não bota dinheiro no seu bolso. Se você quer ganhar autonomia, qualidade de vida e dinheiro usando a inteligência artificial, você precisa de uma direção. E você precisa focar nessa direção. Quer ver como que a direção é mais importante do que ter mais de 50 anos de idade? Ou aprender um monte de coisa e ser produtivo? Imagina a seguinte situação. Eu moro no Rio de Janeiro. Imagina que eu quero ir para São Paulo. Qual a estrada, qual a direção que eu preciso usar? É a rodovia Presidente Dutra. Eu pego essa rodovia, se eu seguir reto nela, não importa se eu vou devagar ou se eu vou muito rápido, eu vou chegar em São Paulo. Se eu for rápido, eu chego mais rápido. Se eu for devagar, eu chego mais devagar. Se você tem 25, 30 anos, você aprende mais rápido. Se você tem mais de 50, aprende devagar, mas na mesma direção, todos vão aprender. Agora para pensar. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, quero ir para São Paulo. E em vez de pegar a rodovia Presidente Dutra, eu pego no sentido a região dos lagos, para Cabo Frio, Búzios, Vitória, Bahia. Quando eu vou chegar em São Paulo? Nunca. Por quê? O que aconteceu? Aconteceu que eu estava na direção errada. E aí, se eu não estiver na rodovia Presidente Dutra, se eu estiver na Via Lagos, indo para a região dos lagos, que por fim vai dar em Macaé, vai dar em Vitória, enfim, vai para a Bahia, por mais que eu seja um bom motorista, por mais que eu seja atento, que eu seja focado, eu não vou chegar em São Paulo. Porque eu estou no caminho errado. Percebe a importância da direção? A direção certa. E essa é a minha proposta, é te mostrar a direção, porque eu já passei por essa obesidade intelectual de tanta informação
e você fica confuso, você não sabe exatamente para onde vai ou qual direção você vai. Isso é muito ruim, porque perde o foco. Quando você perde o foco, você não se torna produtivo. Quando você não é produtivo, você não tem resultados. Sem resultado, você desanima e logo depois desiste. E se você tem mais de 50 anos, você desiste e pensa assim: ah, isso não deu certo porque eu tenho mais de 50 anos, é a minha idade. Inteligência artificial não é para mim. Isso é um erro. Você aprende sim. O problema todo é não ter uma direção correta, não ter uma direção certa. Por isso que eu valorizo muito as sessões de mentoria. Eu tenho vários cursos gravados que eu vendo e recomendo que você entre. E são muito bons, você vai ter um bom progresso lá. Mas quando você entra numa mentoria, qual a grande vantagem da mentoria? É você corrigir a direção. Porque você pegou um curso gravado e você aprendeu que você tem que pegar o ChatGPT, por exemplo, e você tem que treinar ele. E na hora de treinar, por algum motivo específico do seu nicho, do seu dia a dia, da sua vida, da sua história, você acha que deveria incluir alguma coisa. Mas você fica inseguro, você não sabe, será que eu incluo isso aqui no treinamento? Será que não? Dou esse contexto? Será que isso é importante, fundamental? Se você tem um curso gravado, você fica sem feedback. Com os meus cursos gravados, você tem o meu WhatsApp. E mesmo no curso gravado, eu te dou feedback. Mas não é a mesma coisa do que a gente abrir uma reunião no Google Meet ou no Zoom e ficar uma hora e meia conversando, ajustando os caminhos, ajustando a direção do seu negócio. Percebe? Então, em resumo aqui, o que a gente pode dizer para a gente ficar na mesma página? A primeira coisa que você precisa se preocupar, mesmo que você tenha mais de 50 anos de idade, se você deseja ganhar autonomia, qualidade de vida e dinheiro usando a inteligência artificial, a primeira coisa é entender qual a direção que você vai. Ponto A, ponto B. Eu quero sair daqui e chegar aqui. Ok, eu já entendi então aonde eu estou hoje em relação à inteligência artificial e aonde eu quero chegar. Se eu já tenho um negócio e eu quero usar a inteligência artificial para promover o meu negócio, acelerar, escalar o meu negócio, ou se eu nem sei o que eu vou fazer ainda, mas eu quero ganhar dinheiro com inteligência artificial, porque isso é o hype, é a moda, está todo mundo falando disso, eu também quero. Então você entendeu qual é o seu ponto A e o seu ponto B. Qual o próximo passo ou a próxima direção que eu vou te dar? É a ponte que liga o ponto A ao ponto B, o início ao destino. Por que eu digo ponte? Porque não é fácil o caminho. Ele vai ter problemas, ele vai ter obstáculos, mas uma ponte passa por cima de tudo isso. Percebe? Se for um caminho normal, talvez você tenha curvas, você tenha sobe e desce, vários problemas, mas uma ponte, ela passa por cima dos problemas. Por isso que uma ponte, uma direção, é o que você precisa. Resumo, primeiro passo, você precisa da direção certa. E a direção que eu posso te dar já de imediato aqui, nessa aula gratuita, é: comece pelo ChatGPT. ChatGPT na mão, segundo passo que você precisa fazer, treinar o ChatGPT, dá contexto para ele, fala para ele quem você é, o que você faz para descobrir seu ponto A, aonde você deseja chegar, humaniza a sua conversa com o ChatGPT. Se você fizer isso, você vai ver que ter 50 anos, 60, 70 é um detalhe, isso não é uma barreira. Eu tenho alunos com mais de 70 anos de idade tendo excelentes resultados usando a inteligência artificial para ganhar autonomia, qualidade de vida e dinheiro. Então, se você deseja realmente mudar de vida, se isso faz seu coração cantar, seus olhos brilhar, eu quero e posso te ajudar.